Saudações a todos vocês que acompanham o nosso canal, o canal Café Concurseiro. Se você está chegando aqui agora, se você ainda não é nosso inscrito, se inscreva no nosso canal, curte, comente e compartilhe os nossos vídeos. Se você já acompanha o nosso canal, você sabe que no final de semana passado eu deixei um vídeo relacionado à teoria do direito penal do inimigo. E nos próximos finais de semana eu seguirei com a seguinte metodologia. Trarei questões, temas relacionados a informativos, a teses, a jurisprudências, a súmulas, a teorias, todo o conteúdo que está presente nas mais diversas provas de concursos públicos por todo o país. Inclusive nas etapas da prova objetiva, prova dissertativa e prova oral. Eu separei para nós aqui 3 temas recentes e que eu enxergo como propensos de estarem em algumas dessas fases. Antes de nós seguirmos com o conteúdo propriamente dito, eu peço para que você nos siga na nossa rede social, no Instagram. O link está aqui na descrição desse vídeo também. E sem mais delongas, vamos falar aqui do primeiro caso. O primeiro caso que eu vou trazer para vocês é sobre o GAECO, é sobre a criação do GAECO. Se você acompanha os noticiários, você já deve ter visto o GAECO em ação. O GAECO é um grupo de elite do Ministério Público, composto por membros do Ministério Público. E a questão que chegou aos tribunais foi se por um ato administrativo interno, os ministérios públicos dos estados eles poderiam criar um órgão próprio de investigação criminal sem que isso invadisse a competência exclusiva de polícia judiciária. Em outras palavras, isso também, será que violaria a competência privativa da União em legislar sobre processo penal, que está lá esculpido no nosso artigo 22 da Constituição Federal, e se esse princípio da reserva de lei em sentido estrito também não estaria sendo violado. Eu vou trazer aqui a publicação oficial acerca desses aspectos que foram levantados e essa publicação oficial do informativo diz o seguinte: são formalmente constitucionais e não usurpam a competência privativa da União para legislar sobre direito penal ou processual penal. Então, são formalmente constitucionais os atos normativos do Ministério Público Estadual que dispõem sobre a estrutura administrativa e sobre as atribuições dos grupos de atuação especial contra o crime organizado, o chamado GAECO. É igualmente constitucional o decreto do Poder Executivo Estadual que estabelece diretrizes de sua cooperação institucional com o parquê local dentro do GAECO. O parquê, para aqueles que não se depararam com essa expressão, é o mesmo que dizer sobre o membro do Ministério Público. É legítima a estruturação interna de grupos de atuação especializada na organização administrativa do Ministério Público mediante ato do Procurador-Geral de Justiça. O que fica evidenciado é que não se trata de novas atribuições, novas funções aos membros do Ministério Público. As estruturações, na verdade, buscam dar maior eficiência ao combate urgente e necessário da macrocriminalidade. Ainda eu trago aqui uma outra ADI que foi relacionada aí a essas 3 ADIs, melhor dizendo, que possuem o mesmo fulcro. O Ministério Público possui o poder concorrente para realizar investigações. Aqui só dando uma sintetizada maior, existia-se muito uma briga entre o Ministério Público, entre a Polícia Judiciária sobre essas questões de investigação, a Polícia Judiciária não querendo ceder esse poder de investigação ao Ministério Público e os tribunais tiveram a oportunidade de se manifestar no sentido de que o Ministério Público ele pode sim estar cooperando, ele pode sim estar seguindo com essas investigações. É claro que ele vai ter também os parâmetros de conferência legal, assim como a polícia também tem. No mais, o resumo deste informativo é que eles podem ser sim constituídos, eles possuem sim a legalidade para essas investigações, porque eles atuam também junto ao combate em cooperação com a inibição dessa criminalidade. Vamos partir aqui agora para o próximo informativo do STF, de número 1163, é o HC 249-506 de São Paulo. E aqui fala sobre a prática de atos infracionais. O que chegou para ser debatido foi o seguinte: a prática de atos infracionais pretéritos, ou seja, passados, deve repercutir na dosimetria da reprimenda do agente, servindo inclusive de fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado de drogas, lá do nosso artigo 33, parágrafo 4º. E aí,
o que você acha? Você acha que essa prática desses atos que foram, na verdade, o que chegou-se para os tribunais foram casos de menores de idade que praticaram crimes, né, que praticaram atos infracionais, melhor dizendo, praticaram atos infracionais lá na sua minoridade e que após a maioridade atingida eles praticaram crimes. Se essa prática desse ato infracional, ele repercutiria ali na dosimetria da pena, ou se ele poderia inclusive afastar aí a minorante do tráfico privilegiado. Sintetizando, o que chegou para os tribunais foi isso. E a publicação oficial do informativo diz o seguinte: o registro de atos pretéritos de atos infracionais não constitui fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado de drogas da lei 11.343, lá do artigo 33, parágrafo 4º. Diante disso, a prática de atos infracionais pretéritos não deve repercutir na dosimetria da pena, da reprimenda do agente, sob pena de subverter o sistema de proteção legal ao estigmatizar o adolescente como criminoso habitual, desrespeitando sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento e sujeito de direitos. Então, nós temos como fundamentação deste informativo que as crianças e os adolescentes que são envolvidos na atividade de traficância de entorpecentes, a rigor, eles são vítimas da criminalidade, da ineficiência do Estado, da própria família e da sociedade. E protegê-lo e assegurar os seus direitos fundamentais é um dever do Estado. E quando esses deveres eles não são cumpridos por esses atores, acaba que eles não podem ser penalizados por isso. Então, por isso, disse que esses atos infracionais que foram praticados lá no passado, eles não devem repercutir aí na dosimetria da reprimenda do agente. Dito isso, eu já parto aqui para o nosso próximo assunto que eu separei para a aula de hoje, que fala sobre a questão do patrulhamento de atitudes suspeitas. Vocês já devem ter visto a repercussão de policiais que abordam determinadas pessoas por determinados comportamentos. Então isso chegou aos tribunais também, dizendo se tanto a busca quanto a abordagem, se ela era válida simplesmente por ter o agente às vezes mudado bruscamente o seu destino, mudado a sua forma de agir ali perante a sociedade, ali no ambiente onde ele estivesse, se isso por si só fundamentaria uma busca pessoal, se às vezes os indícios de traficância numa residência fundamentariam a entrada dos policiais ali na residência. E o que chegou, a publicação do ato oficial desse informativo foi que a conduta da pessoa que muda de forma repentina suas atitudes pode sim configurar uma fundada suspeita, justificando a realização da busca pessoal sem ordem judicial. Está de acordo ali com os artigos 240 a 244, tem que se observar os requisitos que são presentes nos referidos artigos. Aqui eu inclusive mencionei o RE lá de São Paulo, que tem casos relacionados a isso, envolveu inclusive guardas municipais que adentraram a casa do suspeito pelos indícios ali de traficância dentro da casa, e também há diversos casos aí relacionados à busca pessoal por uma mudança brusca de atitude daquele que está sofrendo a busca. Lembrando que nós temos que tem que ser observado, que a polícia tem que observar as questões relacionadas ali do artigo 240 ao 244 lá do CPP, porque lá há certos requisitos que devem ser mencionados quando há essa busca, se achou alguma coisa, tem certas situações que devem ser relatadas. Eu recomendo que você visite esses artigos, inclusive quando é o ingresso na residência do suspeito ou quando é a busca pessoal. Pessoal, o que nós tínhamos para falar sobre os informativos, sobre esses 3 informativos é isso. É um conteúdo sintético, direto ao ponto. Normalmente ver esses conteúdos lá, direto no site, é um tanto quanto confuso. As decisões são imensas e talvez você lê bastante e não enxerga o ponto principal que pode ser cobrado de você lá na sua prova. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilha e não se esqueça de nos seguir na nossa rede social no Instagram e de seguir o nosso canal. Até a próxima, valeu!